A paz de Cristo a todos. Mais um vídeo aí para o canal. E hoje eu estou aqui com a presença ilustre do irmão Anacleto, nosso diácono. E aí, meu querido, salve o povo aí. Pai seu, meus irmãos. Muito bem. Benção, o diácono Anacleto, ele vai... na caminhada com Cristo. Ô, glória, maravilha. Muito bom. E aí é o seguinte, vou entrevistar ele hoje. Ele tem história de onça para contar aí, mas também ele tem um testemunho muito forte, muito abençoado para contar para nós aí hoje, tá certo? Ele vai deixar um pouco aí da sua história, então fica aí até o final, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, nós já fizemos aí uma caminhada e agora então nós vamos aí ouvir um pouco da história deste homem que tem uma vasta experiência de vida aí, tá certo? E, meu querido, qual é a sua idade? Olha, até o momento, se Deus permitir, eu vou completar 78 anos no dia 13 de julho, né? 13 de julho, ele completa 78. 78 anos. Olha que benção, hein? Mas ele ainda está com muito vigor, hein? Conta para nós aí, como é que o senhor vai buscar o pão? Conta pra gente aí, quando você vai buscar o pão na padaria, como é que o senhor vai? Olha, eu procurei um lugar do pão que é mais em conta, sempre para economizar. E sempre eu ia comprar o pão na bicicleta, né? A gente faz um pouco de física também. Mas eu achei esse pão mais barato, aí eu digo, agora eu vou de pé. Aí eu continuei indo comprar o pão todo dia. Eu ia e voltava correndo para comprar o pão, né? Então com isso eu me senti melhor, estou sentindo mais forte, né? Olha, Porque a gente fazer exercício. olha que benção, vocês entenderam aí, né? Ele ia buscar o pão de bicicleta, depois ele começou a ir a pé e agora ele já está indo correndo. Então, olha o exemplo aí, pessoal, olha o exemplo. E deixa eu falar para vocês, ele tem uma história muito interessante. Lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo, né? Que ele tinha uma história aí de onça. Então agora ele vai contar essa história para nós aí, tá certo? Vamos lá, diácono Anacleto, conta para nós aí, como é que foi essa história, essa experiência de quase ser comido pela onça? Olha, a gente vê que Deus protege a gente desde quando a gente sai do ventre da mãe da gente. Deus está com a gente, Deus está vendo a gente, ou que a gente conheça Ele ou não, mas Deus, Ele está olhando e dando livramento para a gente. Quando eu era criança, o meu pai, a gente morava no interior, o meu pai disse, Anacleto, tu vai lá na casa de oficina, a oficina a gente chama porque é onde fazia farinha, né? Farinhada, casa de farinhada. E dava 3 quilômetros. Aí meu pai, vai lá, meu filho, que eu não posso ir. Vai lá pegar uns 5, naquele tempo era prato de farinha. Era prato, são 2 litros. Inclusive dava 10 litros de farinha. Aí eu fui, eu tinha base de 7 a 8 anos naquela época. E eu fui. Porque quando eu atravessei Igarapé, que é um córrego, então eu pisava, tinha 2 paus que eu pisava num e outro baixava. Pá, pá, e atravessei, aí fui. E acompanhando a roça, o aceiro da roça, na estrada, a estrada bem larga, e eu vi um pé de muta, que a muta ela dá a imitação daquela cerola, né? Mas é bem grande a muta. E aí eu comecei a pegar aquelas mutas do chão, olhar se tinha bicho e estava comendo com a vista baixa. E na frente tinha um pau, uma árvore grossa, chamada indiroba. E eu ali comendo as frutas e eu vi um vulto. Assim como tem um vulto, colocou a cabeça e depois puxou a cabeça novamente de trás daquele pau. E naquele momento eu observei, eu levantei a vista e observei. E quando eu olhei para lá novamente, eu vi aquela cabeça muito grande. E era uma onça muito grande. Naquele momento... Meu Deus do céu, misericórdia, gente, pelo amor de Deus. Que estado foi isso daí? Que cidade foi? Olha, isso foi no Pará, né? Que eu sou do Pará, foi na cidade de Marabá. Marabá, né? No Pará. Meu Deus do céu. Sim. Verdade. Aí você ouviu a cabeça da onça e aí? Aí eu dei um grito muito temeroso, aquele grito que a onça se espantou.
né? Ela assustou e pulou muito alto. Eu vi o rabo dela torcer. E ela pulou do outro lado e eu fiquei com muito medo, ao invés de eu voltar, não, eu fui correndo para frente. Eu corri que faltou terra nos pés, parece que a folha voava e eu para mim era a onça que ia atrás de Meu mim. Deus do céu. Aí, Gente, quem não correria num caso desse, hein? Meu pai do céu, pelo amor de Deus. aí que quando eu cheguei lá na casa de farinhada, aí tinha um cachorro que ele não me conhecia, eu nunca nem tinha visto ele lá, eu não sabia se tinha aquele cachorro lá. Aí o rapaz estava lá esperando uma cutia para matar, lá no pubeiro onde coloca a mandioca de molho, e o cachorro latindo muito, e eu com medo do cachorro. Aí o cachorro correu atrás de mim, e eu corri para onde estava a onça. E quando eu cheguei já próximo de onde estava a onça, aí eu pensei na onça, e eu baixei, nunca nem lembrei do facão. Aí eu peguei um pau para armar no cachorro, né? Aí o cachorro saiu, rosnando, e eu atrás do cachorro, batendo com o dedo e chorando. Até quando eu pude chegar no pátio do barraco, e lá o cachorro botou em mim de novo. E quando ele veio de uma vez, Escapou da onça, caiu na garra do cachorro. Misericórdia. aí eu peguei o facão, cortei a venta do cachorro, né? E o cachorro saiu gritando, aí o homem escutou a zoada. Aí ele foi ver o que que era. Chegou lá, eu tava chorando e o cachorro latindo, ele raiou com o cachorro. Aí ele disse, eu falei logo para ele, o nome dele era Raimundo Quiriba. Eu digo, seu Raimundo, onça tem rabo? Ele disse, tem, rapaz. Isso por quê? Diz, não é porque eu vi um bicho com um rabo muito grande ali, e ele pulou de um lado da estrada para outro, chegou o rabo torceu. E eu corri, cheguei aqui, o cachorro quase me morde aí. E o que é isso na vida do cachorro? Não, porque eu cortei, porque ele avançou em mim. Isso tá bom. Então vocês veem que é o seguinte, veja só. Ele correu da onça, no final das contas, correu para uma determinada casa que ele estava indo buscar essa farinha lá, ele deu de cara, foi com um cachorro, né? A onça ele não encarou com o facão não, mas o cachorro ele teve que encarar. Tá certo? Então essa história, Deus deu esse grande livramento para ele, graças a Deus, né? E tá aí, muitas histórias do nosso diácono Anacleto. Esse homem tem muitos livramentos. Se ele for contar tudo que ele tem de livramento, que Deus já livrou ele de morte, eu vou falar para vocês, vou ter que gravar muito vídeo para isso, tá certo? Mas essa daí foi demais, hein? Fugiu de uma onça e não foi fácil, não. O medo foi grande, mas graças a Deus ele já está aqui para contar a história, né, meu querido? É para ver com quanto Deus trabalha na vida da gente, né? Desde quando a gente é criança, Deus, quando tem um propósito na vida da gente, a gente fica velho, porque Deus permite que a gente chegue na idade que eu estou. E quantas vezes, né, eu tenho passado pelo vale da sombra da morte, mas sempre Deus comigo, Deus nunca deixou acontecer nada comigo, porque a gente hoje conhece o Deus que a gente serve, né? Que ele é poderoso e tem poder de livrar a gente do mal, não porque a gente seja bom, não, que o ser humano nunca é bom, mas Deus conhece o coração de cada um de nós. É isso daí, maravilha. Muito bem, muito bem. Então nós vimos aí essa história, né? De Deus deu esse livramento a ele, né? Da onça, ser comido pela onça. Mas em tudo Deus tem um propósito, né? E ele vai falar um pouquinho agora, né? Como foi que ele conheceu o Evangelho e como é que foi que ele teve aí uma experiência, uma mudança de vida, né? Ele vai contar um pouquinho para nós aí como é que foi isso, como é que foi esse momento tão maravilhoso na vida dele, esse divisor de água. Conta para nós aí, meu querido, como é que foi essa parte da história da sua vida. Ô, pastor, é um prazer estar aqui com o senhor neste momento. E eu falando um pouquinho da minha história, né? O que Deus tem feito na minha vida. E chegou até eu conhecer a esse Deus verdadeiro, esse Deus vivo. E um dia eu estava em casa, chegou 5 jovens, inclusive um era meu filho, a Vanderlei. E eles chegaram ali e me evangelizaram naquele dia. Eu estava sozinho em casa, era mais ou menos umas 9 horas da manhã. E aí eles falaram, senhor Anacleto, nós viemos aqui falar de Deus para o senhor, uma palavra para o senhor ouvir, o que Deus tem para fazer na sua vida. O senhor quer aceitar Cristo como Salvador? Eu digo, não, rapaz, eu
não quero porque é o seguinte, eu já tenho Deus na minha vida. E eu fazia tudo errado, hoje em dia que eu bebia, eu ia em certo lugar que não devia. Eu, para mim, não precisava eu aceitar Cristo como Salvador, não tem uma convenção. Aí eles falam, mas senhora, é o seguinte, olha, as obras do homem, Deus não se agrada somente das obras do homem. Tem que ter as obras, e tem que ter a fé e as obras. E tem que ter o novo nascimento. Este novo nascimento está lá em João, na Bíblia, está lá em João 3, a história de Nicodemo. Bom, então eles falaram, moça, eu não quero o seguinte, nós viemos falar aqui do amor de Deus para o Senhor, e se o Senhor quer aceitar Cristo como Salvador, aí eu tornei a repetir de novo, digo, não, rapaz, é o seguinte, eu já sou salvo já, graças a Deus, que não bebo, não fumo, eu achava que não era preciso. Aí dizia, mas senhora, quero dizer o seguinte, olha, um dia nós vamos estar de testemunho perante a Deus que nós falamos dessa verdade para o Senhor, que nós falamos desse Deus vivo para o Senhor. E o Senhor não pode rejeitar, porque nós podemos rejeitar Cristo, que deu sua vida por nós. Porque nós estamos de prova, ou nesta vida ou na outra vida. Nós estamos de prova perante a Deus. E o que o Senhor vai falar sobre isto? Né? Nós estamos ali de prova. Então, se o Senhor quiser aceitar Cristo como Salvador, o momento é esse, ir ler uma palavra, e naquele momento eu senti o toque de Deus sobre mim. E naquele momento eu disse, olha, eu quero aceitar Cristo como meu Salvador. E naquele momento eu aceitei Cristo como meu Salvador, ajoelhei, e ali eu chorei muito, muito mesmo naquele momento, e senti a presença de Deus. E graças a Deus, até hoje, o que Deus tem feito na minha vida, o livramento que Deus tem me dado, não porque eu seja bom, mas porque o Deus que eu sirvo é fiel e é verdadeira. Então ele diz que todo homem é falho, mas porém Deus é fiel. Ô, irmão Anacleto, eu queria que o senhor me falasse sobre aquela experiência que o senhor teve. Fala para nós aí, fala para as pessoas que estão nos assistindo, sobre aquela experiência que o senhor teve no frigorífico, lá no Matadouro. Como é que foi aquela experiência? E naquela época, fazia poucos tempos que eu tinha aceitado Cristo como Salvador, e era uma alegria muito grande na minha vida. Eu saía cantando hinos de louvor naquela bicicleta, aqueles hinos vinham sobre a minha cabeça, e eu estava muito empolgado, estava muito cheio do Espírito Santo de Deus, mas eu não conhecia. Ainda não conhecia o Espírito Santo de Deus. Ainda não conhecia ainda. Eu mesmo tinha aceitado Cristo como Salvador, mas ainda não conhecia o poder que Deus tem sobre a vida de uma pessoa. E até um dia de sábado, 9 horas do dia, eu estava naquele matador de gado ali, e tinha uns panos que eles matavam o gado e colocavam aqueles panos cheios de sangue. Eu pegava aqueles panos, tinha uma lagoa, e eu ia para dentro daquela lagoa e começava a lavar aqueles panos sujos de sangue ali. E quando naquele momento, eu vi uma luz que vinha do céu por trás de mim. Naquele momento eu senti uma coxa, assim como uma pessoa estivesse apertando a gente com muita força. E começou a me apertar, me abraçar. E eu comecei a chorar. E chorei, e chorei. É a coisa mais gostosa do mundo que tem. É quando o Espírito Santo de Deus se aproxima da gente. Até hoje eu sinto esse poder sobre a minha vida. E naquele momento, chegou o encarregado daquele matadouro, e disse, ou que eles me chamavam de abelha. Disse, abelha, o que é que tu tem, rapaz? Tu tá com fome? Tu tá sentindo alguma dor? Eu digo, não, seu Riba,
Não estou sentindo dor, estou sentindo o poder de Deus sobre a minha vida. E quanto mais eu chorava, mais dava vontade de chorar naquele momento. E ele dizia, rapaz, mas eu nunca te vi chorando de abelha. Nunca, rapaz. Tu tá sentindo alguma dor, rapaz? Fala para mim que a gente vai procurar um remédio, qualquer coisa. Eu digo, não, eu só sinto o poder de Deus sobre a minha vida. Então isso Deus faz na vida da gente. Isso é o poder de Deus sobre a vida do homem que serve um Deus vivo. Porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Até hoje, até agora, esse momento que eu estou contando, esse testemunho com tantos anos que aconteceu, eu sinto o poder de Deus sobre a minha vida. Glória Aleluia. a Deus. Bendito, louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Então nós ficamos aí com essa experiência de vida deste abençoado, amém, Diácono Anacleto, e um pouco da história e da questão da onça, mas também esse testemunho muito forte, irmãos. Sentimos aqui a presença de Deus neste lugar de uma maneira muito especial, né? Ele contando aí a sua experiência de conversão e também quando foi assim batizado com Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa aí o seu joinha se você gostou. E compartilhe o vídeo, para que muitas vidas possam ser abençoadas. Amém? Amém, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.